Olá! Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado. A rebelião de Lúcifer. Essa é uma história baseada no misterioso livro de Urântia. Lúcifer era um brilhante filho Lanonandek, uma categoria de seres celestiais eternos, primário de Nebadon. Possuía experiência de serviço em muitos sistemas, havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Era o número 37 da sua ordem, e quando indicado pelos Melquisedeques, fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil da sua espécie. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro, abraçou o pecado e agora está numerado como um dos 3 soberanos de sistemas em Nebadon que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria. A rejeição da lealdade universal, a desconsideração pelas obrigações fraternais e a cegueira para as relações cósmicas. No universo de Nebadon, domínio de Cristo Micael, há 10.000 sistemas de mundos habitados. Em toda a história dos filhos Lanonandeques, durante o seu trabalho em todos esses milhares de sistemas e na sede central do universo, apenas 3 soberanos de sistemas desrespeitaram o governo do Filho Criador. Os líderes da rebelião Lúcifer não eram um ser ascendente. Sendo um filho criado no universo local, dele foi dito: eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a falta de retidão fosse encontrada em ti. Muitas vezes esteve em conselho com os altíssimos de Edêntia, e Lúcifer reinou sobre a montanha sagrada de Deus, a montanha administrativa de Jerusalém, pois era o dirigente executivo de um grande sistema de 607 mundos habitados. Havendo sido um ser magnífico, uma personalidade brilhante, Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos das constelações, na linha direta da autoridade no universo. Não obstante a sua transgressão, as inteligências subordinadas abstiveram-se de demonstrar-lhe desrespeito e desdém, antes da auto-outorga de Michael em Urântia. Mesmo o arcanjo de Michael, na época da ressurreição de Moisés, não fez contra ele um juízo de acusação, mas simplesmente disse: que o juiz te repreenda. O julgamento dessas questões pertence aos anciães dos dias, governantes deste superuniverso. Lúcifer atualmente é um soberano caído e deposto de Satânia. A autoadmiração é sumamente desastrosa, até mesmo para as elevadas personalidades do mundo celeste. De Lúcifer foi dito: o teu coração enalteceu-se por causa da tua beleza. Tu corrompeste a tua sabedoria em vista do teu esplendor. O vosso profeta de outrora percebeu esse triste estado quando escreveu: de que modo tu caíste dos céus, ó Lúcifer, filho da manhã? Tu que ousaste confundir os mundos como foste abatido. Quase nada foi ouvido sobre Lúcifer em Urântia, devido ao fato de haver designado o seu primeiro assistente, Satã, para advogar a sua causa no vosso planeta. Satã, um membro do mesmo grupo de Lanonandeques primários, jamais funcionou como um soberano de sistema, mas participou totalmente da insurreição de Lúcifer. E o diabo não é nenhum outro senão Caligástia, o príncipe planetário deposto de Urântia, um filho Lanonandek da ordem secundária. Na época em que Michael esteve na carne em Urântia, Lúcifer, Satã e Caligástia aliaram-se para, juntos, tentar causar o insucesso da sua missão de auto-outorga. Todavia, tiveram um fracasso notável. Abaddon era o dirigente do corpo de assistentes de Caligástia. Ele seguiu o seu chefe na rebelião e, desde então, atuou como dirigente executivo dos rebeldes de Urântia. Belzebu foi o líder das criaturas intermediárias desleais que se aliaram às forças do traidor Caligástia. O dragão afinal tornou-se uma representação simbólica de tais personagens do mal. Com o triunfo de Michael, Gabriel veio de Salvington
e acorrentou o dragão, todos os líderes rebeldes, por uma idade. Dos rebeldes seráficos de Jerusalém, está escrito: e aos anjos que não mantiveram o seu estado original e que deixaram a sua própria morada, ele os prendeu nas correntes seguras da obscuridade para o grande dia do julgamento. As causas da rebelião. Lúcifer e o seu primeiro assistente, Satã, haviam reinado já em Jerusalém por mais de 500 mil anos, quando nos seus corações começaram a alinhar-se contra o Pai Universal e o seu filho, o então vice-regente Michael. Não houve qualquer condição peculiar ou especial no sistema de Satânia que sugerisse ou favorecesse a rebelião. Acreditamos que a ideia tomou origem e forma na mente de Lúcifer, e ele haveria de instigar tal rebelião, não importando onde estivesse servindo. Inicialmente, Lúcifer anunciou os seus planos a Satã. Todavia foram necessários vários meses para que a mente deste parceiro capaz e brilhante fosse corrompida. Contudo, uma vez convertido às teorias rebeldes, Satã tornou-se um defensor ousado e sincero da afirmação de si e da liberdade. Ninguém jamais sugeriu a Lúcifer uma rebelião. A ideia da autoafirmação, em oposição à vontade de Michael e aos planos do Pai Universal, tais como representados por Michael, teve a sua origem na própria mente de Lúcifer. As relações dele com o Filho Criador haviam sido sempre estreitas e cordiais. Em nenhum momento, antes da exaltação da sua própria mente, Lúcifer chegara a exprimir abertamente qualquer insatisfação com a administração do universo. Não obstante o seu silêncio, por mais de 100 anos do tempo padrão, os uniões dos dias em Salvington haviam informado por refletividade para o Versa que nem tudo estava em paz na mente de Lúcifer. Essa informação foi também encaminhada ao Filho Criador e aos pais da constelação de Nor-Latiadec. Ao longo desse período, Lúcifer tornou-se cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo, sempre, no entanto, professando lealdade sincera aos governantes supremos. A sua primeira deslealdade, manifestada abertamente, aconteceu por ocasião de uma visita de Gabriel a Jerusalém, poucos dias antes da proclamação aberta da declaração de Lúcifer pela liberdade. Gabriel ficou tão profundamente impressionado que teve a certeza da iminência de uma ruptura, e foi a Edentia, diretamente, para conferenciar com os pais da constelação sobre as medidas a serem tomadas no caso de uma rebelião declarada. Muito difícil torna-se apontar uma causa, ou causas exatas que finalmente culminaram na rebelião de Lúcifer. Estamos certos quanto a uma única coisa, e esta é: quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram a sua origem inteiramente na mente de Lúcifer. Deve ter havido um orgulho do ego, nutrido por ele próprio, a ponto de levar Lúcifer a iludir a si mesmo de um modo tal que, durante um certo tempo, realmente se haja persuadido de que a ideia rebelde de fato era para o bem do sistema, se não do universo. Quando os seus planos haviam já sido desenvolvidos, a ponto de levá-lo à desilusão, sem dúvida ele havia ido longe demais, e o seu orgulho original, gerador da desordem, não lhe permitiria parar. Em algum ponto nessa experiência, ele tornou-se insincero e o mal evoluiu, em pecado deliberado e voluntário. A prova de que isso aconteceu está na conduta subsequente desse brilhante executivo. A ele foi oferecida, desde longa data, a oportunidade clara de arrependimento. No entanto, apenas alguns dos seus subordinados aceitaram a misericórdia oferecida. Os fiéis dos dias de Edentia, a pedido dos pais da constelação, apresentaram pessoalmente o plano de Michael para a salvação desses rebeldes flagrantes. No entanto, a misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada, e rejeitada como um desprezo e desdém sempre maiores. O manifesto de Lúcifer, quaisquer hajam sido as origens primeiras do desacerto nos corações de Lúcifer e de Satã, a explosão final tomou forma
na Declaração de Liberdade de Lúcifer. A causa dos rebeldes foi declarada sob 3 pontos principais: a realidade do Pai Universal. Lúcifer alegou que o Pai Universal não existe realmente, que a gravidade física e a energia do espaço são inerentes ao universo e que o Pai seria um mito inventado pelos filhos do paraíso, no fito de capacitá-los a manter o governo dos universos em nome dele. Negou que a personalidade fosse uma dádiva do Pai Universal. E chegou a sugerir até mesmo que os finalitores estivessem juntos em conspiração com os filhos do paraíso para impor tal fraude a toda a criação, posto que nunca chegavam trazendo uma ideia suficientemente clara da personalidade autêntica do Pai, tal como se pode discerni-la no paraíso. Lúcifer lidava com a reverência como se esta fora uma ignorância. A acusação foi radical, terrível e blasfema. E esse ataque velado contra os finalitores, sem dúvida, foi o que influenciou os cidadãos ascendentes, então em Jerusalém, levando-os a permanecerem firmes e manterem-se constantes, resistindo a todas as propostas rebeldes. O governo universal do Filho Criador, Michael Lucifer, sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos. Protestava contra o direito do Filho Criador, Michael, de assumir a soberania de Nebadon, em nome de um pai do paraíso hipotético, bem como de exigir de todas as personalidades que reconhecessem lealdade a esse pai, nunca visível. Afirmava que todo o plano de adoração seria um esquema sagaz para o engrandecimento dos filhos do paraíso. Estava disposto a reconhecer Michael como o seu pai criador, mas não como o seu Deus, nem como o seu governante de direito. Lúcifer atacou, com profunda amargura, o direito dos anciães dos dias, potentados estrangeiros, de interferir nos assuntos dos sistemas e universos locais. A esses governantes, ele os denunciou como tiranos e usurpadores, e exortou seus seguidores a acreditarem que nenhum desses governantes poderia fazer algo que interferisse na operação de conquista de um governo autônomo, desde que homens e anjos tivessem tão só a coragem para afirmar-se a si próprios, bem como de modo ousado, reclamar os seus direitos. Argumentou que os executores dos anciães dos dias poderiam ser impedidos de funcionar nos sistemas locais. Para tanto, bastava que os seres nativos afirmassem a sua independência. Lembrando que toda vez que me refiro ou me referir a Michael, estarei me referindo ao vosso Jesus Cristo, pois seu nome angelical é Michael. Sustentava que a imortalidade era inerente às personalidades do sistema, que sendo natural e automática, a ressurreição, todos os seres viveriam eternamente, não fossem os atos arbitrários e injustos dos executores, a mando dos anciães dos dias. O ataque ao plano universal de aperfeiçoamento dos ascendentes mortais. Lúcifer sustentava que um tempo longo demais e uma energia excessiva estavam sendo despendidos no esquema de instruir e preparar tão cuidadosamente os mortais ascendentes nos princípios da administração do universo. Princípios estes que, ele alegava, seriam sem ética e malsãos. Protestava contra o programa, com a duração de idades, de preparo dos mortais do espaço para um destino desconhecido, e apontou a presença do corpo de Finalitorés em Jerusalém como prova de que tais mortais haviam despendido tempo excessivo na preparação para algum destino que era pura ficção. Indicava, ridicularizando, que os finalitores haviam encontrado um destino não mais glorioso do que o de serem reenviados a esferas humildes, semelhantes às da sua origem. Sugeria que os finalitores haviam sido corrompidos por excesso de disciplina e aperfeiçoamentos prolongados, e que, na realidade, eram uns traidores dos seus companheiros mortais, pois que estava Magora cooperando com o esquema de escravização de toda a criação às ficções de um destino eterno mítico para os mortais ascendentes. Advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodeterminação individual e, condenando-o, desafiava todo o plano de ascensão mortal,
tal como estava sendo fomentado pelos filhos de Deus do paraíso e mantido pelo Espírito Infinito. E foi com uma declaração de liberdade como essa que Lúcifer desencadeou a sua orgia de trevas e de morte. A eclosão da rebelião. O manifesto de Lúcifer foi emitido no conclave anual de Satânia, realizado no Mar de Cristal, em presença das hostes reunidas de Jerusalém, no último dia do ano, cerca de 200.000 anos atrás, no mito Tempo de Urântia. Satã proclamou que a adoração podia ser dedicada às forças universais, físicas, intelectuais e espirituais, mas que a lealdade poderia apenas ser dedicada ao governante atual e de fato, Lúcifer, o amigo de homens e anjos, e o Deus da liberdade. A autoafirmação foi o grito de batalha da rebelião de Lúcifer. Um dos seus argumentos principais foi o de que, se o autogoverno era bom e justo para os Melquisedeques e outros grupos, seria igualmente bom para todas as ordens de inteligência. Atrevido e persistente, advogava a igualdade da mente e a irmandade da inteligência. Sustentava que todo governo deveria ser limitado aos planetas locais e que a confederação desses sistemas locais deveria ser voluntária. Rejeitava qualquer outra supervisão e prometeu aos príncipes planetários governarem os mundos como executivos supremos. Condenava a concentração das atividades legislativas na sede central da constelação e a condução dos assuntos judiciais na capital do universo, argumentando que todas essas funções do governo deveriam ser centradas nas capitais dos sistemas. Começou a estabelecer a sua própria Assembleia Legislativa e organizou seus próprios tribunais, sob a jurisdição de Satã. Depois mandou que os príncipes apóstatas dos mundos fizessem o mesmo. Todo o gabinete administrativo de Lúcifer seguiu-o em um só bloco e prestou um juramento público na qualidade de oficiais da administração da nova direção dos mundos e sistemas liberados. Ainda que tenha havido anteriormente 2 rebeliões em Nébadon, elas aconteceram em constelações distantes. Lúcifer afirmava que essas insurreições não tiveram êxito porque a maioria das inteligências não seguiu os seus líderes. Argumentou que a maioria governa, que a mente é infalível, a liberdade, dada a ele pelos governantes do seu universo, sustentou aparentemente muitas das suas opiniões nefandas. Desafiou todos os seus superiores, e ainda assim, aparentemente, eles não deram atenção ao que ele fazia. E assim, ele continuou livre para prosseguir no seu plano sedutor, sem empecilhos ou entraves. Lúcifer apontou todos os atrasos misericordiosos da justiça como evidência de incapacidade da parte do governo dos filhos do paraíso para conter a rebelião. Desafiava abertamente e com arrogância, provocava Michael, Emanuel e os anciães dos dias, e então assinalava o fato de nenhuma medida estar sendo tomada como uma evidência verdadeira da impotência dos governos do universo e do superuniverso. Gabriel esteve pessoalmente presente durante o suceder de todos esses procedimentos desleais e apenas anunciou que iria, no devido tempo, falar por Michael, e que todos os seres seriam deixados livres e não seriam forçados nas suas decisões. Que o governo dos filhos, em nome do Pai, desejava apenas a lealdade e a devoção voluntárias, de coração e à prova de sofismas. A Lúcifer foi permitido estabelecer totalmente e organizar cuidadosamente o seu governo rebelde, antes que Gabriel fizesse qualquer esforço para contestar o direito de secessão ou de contradizer a propaganda rebelde. Mas os pais da constelação, imediatamente, confinaram a ação dessas personalidades desleais ao sistema de Satânia. Esse período de demora, contudo, foi uma época de grande provação e testes para os seres leais de todo o Satânia. Durante alguns anos, tudo ficou caótico e houve uma grande confusão nos mundos das mansões. A natureza do conflito. Quando a rebelião de Satânia estourou, Micaela aconselhou-se com Emanuel, o seu irmão do paraíso,
Em seguida a essa significativa conferência, Michael anunciou que seguiria a mesma política que havia caracterizado o tratamento dado a levantes semelhantes no passado, uma atitude de não interferência. Na época dessa rebelião e das duas que a precederam, não havia nenhuma autoridade soberana absoluta e pessoal no universo de Nebadon. Michael governava por direito divino, como vice-regente do Pai Universal, mas não ainda pelo seu próprio direito pessoal. Não havendo completado a sua carreira de auto-outorgas, Michael ainda não havia sido investido com todo o poder nos céus e na terra. Desde o momento da eclosão da rebelião até o dia da sua entronização como governante soberano de Nebadon, Michael nunca interferiu nas forças rebeldes de Lúcifer. A elas foi permitido que agissem livremente por quase 200.000 anos do tempo de Urântia. Cristo Michael agora tem amplo poder e autoridade para lidar prontamente e até mesmo sumariamente com esses rompantes de deslealdade, mas duvidamos que a autoridade soberana o levasse a agir diferentemente se outro desses levantes ocorresse. Posto que Michael escolheu permanecer à margem da atividade da guerra, na rebelião de Lúcifer, Gabriel reuniu o seu corpo pessoal de assistentes em Edentia e, em conselho com os Altíssimos, optou por assumir o comando das hostes leais de Satânia. Michael permaneceu em Salvington, enquanto Gabriel rumou para Jerusalém e, estabelecendo-se na esfera dedicada ao Pai, o mesmo Pai Universal cuja personalidade Lúcifer e Satã punham em dúvida, na presença das hostes reunidas das personalidades leais, gabrielizou a bandeira de Michael, o emblema material do governo da Trindade para toda a criação. 3 círculos concêntricos na cor azul celeste sobre um fundo branco. O emblema de Lúcifer era uma bandeira branca com um círculo vermelho ao centro, e dentro do qual se inseria um círculo todo em negro. Houve guerra nos céus. O comandante de Michael e os seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, Satã e os príncipes apóstatas. E o dragão e os seus anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física, como um conflito dessa ordem poderia ser concebido em Urântia. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes, da sua sede central estabelecida nas cercanias, as várias personalidades presentes à esfera e que estavam em dúvida quanto à própria atitude, iam e voltavam em meio a essas discussões, até que chegaram a uma decisão final. Mas essa guerra nos céus foi muito terrível e muito real. Ainda que não haja havido uma demonstração das barbáries tão características da guerra física dos mundos imaturos, esse conflito foi ainda mais mortal. A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada pondo em risco a vida eterna. Sinceramente, esta história para mim faz muito sentido. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo e deixe seu comentário. Obrigado por assistir.